Olha, Sibeli, no próximo domingo, os joinvilenses retornam às urnas para votar e escolher o próximo prefeito. É sim, no primeiro turno, aglomerações foram registradas e a gente quer saber como é que está a preparação para o segundo turno, que não precisa se repetir, né? O que a gente acompanhou no domingo de eleições. Quais as medidas? O que está sendo programado para evitar que as pessoas se aglomerem em David? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli. É isso mesmo, né? Estamos na iminência do segundo turno das eleições aqui em Joinville, a maior cidade do estado. Já no próximo domingo, né, dia 29 do mês de novembro. Vai ter disputa entre Adriano Silva, do Novo, e o Darcy de Matos, do PSD. Nós temos alguns números para mostrar para as pessoas de como é que foi o primeiro turno das eleições aqui no município. Joinville, que tem atualmente 403.526 eleitores, mas desses só compareceram ao primeiro turno 302.119, o que significa aí 74% deste número. Agora vamos aí para as abstenções, né? 101.407 pessoas deixaram de votar aqui no município de Joinville, ou seja, 25,13%. Agora falando da realidade do primeiro turno e do segundo, que são bem diferentes. Eu estou falando, sim, dos números do novo coronavírus, porque enquanto no primeiro turno nós tínhamos aqui uma matriz de risco em estado grave e o leito de UTI nós tínhamos a ocupação em 58%, atualmente nós temos aqui em Joinville a situação gravíssima para o estado de risco, na nova atualização do mapa de risco Covid e, claro, 88% desta ocupação. São registrados aqui na cidade mais quase aí 200 casos de pessoas que se contaminam diariamente. Então, com certeza, é uma nova realidade aí. Está realmente relembrando o auge, né, do novo coronavírus aqui no município, quando começaram as contaminações. E, claro, né, para poder manter o distanciamento e algumas medidas, é importante que as pessoas sejam relembradas. É por isso que eu vou contar aqui com a ajuda do doutor juiz Gustavo Aracheski, bom dia, né, que vai falar um pouquinho mais para a gente, né, como é que funciona, né, para esse segundo turno, quais são as medidas. Vamos relembrar as pessoas, né, as mesmas coisas do primeiro turno, mas que é importante a gente falar para as pessoas, ainda mais com essa alta aí de números do novo coronavírus, não é mesmo? Isso mesmo. Um bom dia a todos. As medidas, as cautelas que o eleitor tem que ter, também os mesários que irão trabalhar nessas eleições, são basicamente as mesmas do primeiro turno. Todos devem se dirigir utilizando máscaras, procurar manter o distanciamento dentro dos locais de votação, né, das escolas, das sessões eleitorais. São espaços abertos, são espaços grandes. Lógico, alguns corredores, então procurar verificar se em algum lugar onde existe algum corredor, se estiver muito ocupado, então que o eleitor retorne em um ou outro momento, ou aguarde fora, se verificar que naquele ambiente está realmente havendo uma aglomeração, procuramos orientar os diretores de escolas, os delegados de prédio, que realizassem uma marcação de distanciamento na entrada, né, para que as pessoas observassem o distanciamento num caso de eventual fila. Mas é importante que, uma vez posta a marcação, então que o eleitor observe também essa questão de distanciamento. Observei no primeiro turno, em algumas sessões, algumas marcações no chão que não eram, às vezes, observadas pelos eleitores. Eu sei que, às vezes, é um momento que as pessoas saem de casa, se reencontram, vi muitos abraços entre pessoas, né, que se veem de tempos em tempos, mas há necessidade de que uma cautela nesse momento. Os números, né, como agora colocado, eles estão aumentando, então acho que o cuidado ele é mais importante do que ainda no primeiro turno, que cada eleitor leve a sua caneta também. Em relação aos mesários, há uma disponibilização por parte da Justiça Eleitoral de máscaras, de face shields. Vamos ter de novo um dia muito quente. No primeiro turno, em alguns locais, não foi possível porque embaçava, mas, enfim, vamos tentar, dentro do possível, utilizar todos os equipamentos, esses dispositivos de segurança que a gente tem para evitar o contágio. Brevemente, explica para a gente se, para o segundo turno, os resultados vão demorar como no primeiro aqui em Joinville. Bom, esse problema da demora não foi aqui em Joinville, não foi em Santa Catarina, ele foi no Brasil inteiro, por conta de um problema num dos computadores lá em Brasília, no TSE.
segundo as informações, o que nos chegam é que esse problema já foi identificado e, a partir de agora, então, o resultado deve vir dentro daquele tempo que em eleições anteriores a gente tinha, em torno de 1h30, 2 horas, a partir do fechamento das urnas, mas tá um pouco mais, talvez, enfim, isso varia muito. Eu observei ali que vamos ter um dia muito quente, às vezes aquelas chuvas do final do dia, então isso pode, às vezes, atrapalhar o recolhimento do material ali, né, do resultado de cada urna, mas eu quero crer que entre 7 e 8 horas a gente já deve ter os números das eleições. Muito obrigado, juiz Gustavo. Então tá aí, né, as informações para as pessoas se manterem, né, com o distanciamento e, claro, a segurança nesse segundo turno das eleições aqui em Joinville, o maior colégio eleitoral do estado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. O David que vai acompanhar, né, assim como o nosso do De Perto, em Joinville, nesse segundo pleito, Fernando. Segundo turno, domingão. Blumenau e Joinville voltam às urnas